Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos mais uma vez. Mais uma vez, seja bem-vindo à casa do Senhor, nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos só para o capítulo 21 de Mateus. Mateus, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus, capítulo 21. Nesse período de Páscoa, nós vamos ter uma pequena, dentro do próprio Mateus ainda, uma pequena série de mensagens com o título Notícias que Mudaram a História. Então hoje a primeira notícia é o rei chegou a Jerusalém. O rei Jesus chegou a Jerusalém. E trazer para os irmãos, para nós nesta noite, de como essa notícia de Jesus chegando a Jerusalém mudou a história de toda a humanidade. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa dele e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumentinho, cria de animal de carga. E os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes, sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-as pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez nesse instante. Senhor Deus, mais uma vez obrigado pela oportunidade de ler a tua palavra. Fale aos nossos corações por meio do teu Santo Espírito, ó Deus, que eu seja um instrumento do Senhor mais uma vez nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ler uma letra de uma música que vai ser projetada para nós. Tem um cantor que eu gosto muito, descobri que não sou eu, né? Sérgio Lopes. Ele tem uma música num CD que ele lançou em 2001, CD chamado Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, né? E ele lançou uma das músicas desse CD, é O Meu Rei. Vejam só a letra dessa música. Pode ser que eu leia cantando, né? Me chamaram depressa, vem correndo à janela, pois o rei vai passar. Vamos ver sua pompa, carruagens de ouro que vão lhe acompanhar. Vamos ver seus cavalos, estandartes dourados, sua guarda real. Então fui procurar, orgulhoso avistar, o meu rei triunfal. Mas como eu acharia quem eu não conhecia em meio à multidão? Encontrei no caminho, sobre um jumentinho, alguém que me olhou. Perguntei apressado se ele havia encontrado e onde estava o meu rei. Ele apenas sorriu, seu caminho seguiu e eu também me afastei. Já cansado e abatido, eu cheguei ao final daquela multidão, mas não vi carruagem e não vi estandarte, não achei o meu rei. Perguntei outra vez e a resposta que ouvi jamais esquecerei: o teu rei vai sozinho sobre um jumentinho, e em soluços chorei. Essa música, baseada nesse texto, mostra então alguém que foi convidado para ver o rei entrar em Jerusalém. Jesus, irmãos, como nós temos visto em Mateus, o evangelista Mateus, ele apresenta Jesus como rei.
o rei que os profetas anunciaram, o rei que veio anunciar o reino de Deus. Mas, como já foi dito aqui no início, na liturgia, não é um rei conforme os anseios do seu povo Israel, não é um rei conforme o povo ali queria, as pessoas queriam, ou como foi descrito nessa canção. Não era um rei político, iria libertar Israel do domínio romano por meio de negociações políticas. Embora o reino desse rei iria também abalar as estruturas políticas de todos os tempos, como tem abalado. Israel, irmãos, ou Israel não compreendeu o motivo do seu chamamento, ou Israel havia esquecido das promessas de um Messias. Como falamos, não um Messias político, não um Messias que veio restaurar um reino terreno, mas um Messias espiritual que veio para anunciar o reino de Deus e assim afetar de uma forma direta a vida de todos os homens. No nosso texto, nós encontramos o nosso Senhor Jesus indo em direção à cidade onde seus opositores esperavam uma oportunidade para o prender. Em outras ocasiões, quando Jesus passava por Jerusalém, eles até tentaram, mas eles ficaram com medo do povo. E aí, quando eu olho para esse título do texto, tem aí a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esses títulos, irmãos, eles não são inspirados, eles não fazem parte do original. Eles foram colocados para facilitar o estudo das Escrituras, séculos depois. Então, mas esse título aqui, ele casa bem com o texto. Esse título ele parece ser meio provocativo. Os outros evangelistas, esse é um dos poucos relatos que todos os evangelistas registram. Marcos no capítulo 11, Lucas no capítulo 19 e João no capítulo 12. Tanto que Lucas, ele fala assim, por que eu falo que esse texto, o título ele é provocativo? Porque Lucas diz assim, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão, eles olham para tudo aquilo que está acontecendo e falam assim com Jesus: mestre, repreende os teus discípulos, manda eles ficarem quietos. Porque o texto fala que eles estavam fazendo um grande alvoroço. Os outros evangelistas falaram assim: olha, quem é esse que está causando esse alvoroço todo na cidade? Então os fariseus falam, pedem aos seus discípulos, ordenam aos seus discípulos que eles fiquem em silêncio. Mas Jesus fala assim: olha, se eles calarem, as pedras vão clamar. A verdade, irmãos, é que a entrada de Jesus em Jerusalém foi algo tão grandioso, porque era algo já planejado por Deus Pai, e era algo anunciado pelos profetas. A chegada de Jesus ao mundo foi uma chegada simples, né? Não tinha onde José e Maria se hospedaram, foram alojados em uma estrebaria. O lugar que era para alimentar os animais foi feito de berço para aquele bebezinho que acabara de nascer. De uma forma mais simples, sem alvoroço. Mas agora a entrada de Jesus em Jerusalém, por mais que Jesus tenha usado um jumentinho que não era seu, era um jumentinho emprestado, foi algo tão maravilhoso, foi algo tão grandioso, algo que nenhuma autoridade daquela época experimentou. Seja uma autoridade política ou religiosa, eles não experimentaram. Talvez, se nós olharmos para a Escritura toda, o mais próximo disso talvez seja Davi, que foi o maior rei de Israel. Quando ele vai levar, lá em 2 Samuel capítulo 6, a arca de volta para Jerusalém, ele entra na cidade com festa, e a cidade toda fazia uma festa, porque a arca estava voltando para o templo. Aquele episódio que até Mical depois vai arrepender Davi, né? Você, um rei, está dançando, você fazendo essas coisas. Mas ali ele estava expressando a sua grande alegria, e junto com o povo uma grande alegria, porque a arca que representava a presença do Senhor estava de volta para Jerusalém.
talvez o mais próximo. Mesmo assim, estava distante do que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém foi tão diferenciada que João falou assim, olha, alguns dos fariseus, vamos lá no capítulo 12, ele vai dizer assim, os fariseus disseram entre si, vede, nada aproveitais, ou seja, não adianta nós fazermos nada, porque o mundo está atrás dele. Algo tão grandioso. Mesmo diante dessa grandiosidade, nós podemos aprender com esse texto, porque caso contrário ele não faria parte das Escrituras. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. O que nós podemos aprender com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com a chegada de Jesus em Jerusalém. Primeiro, a chegada do Rei Jesus a Jerusalém é para cumprir as profecias. Volte a sua atenção nos versos 1 a 7. Veja que Jesus, ele se aproximando de Jerusalém, ele chega até uma aldeia. Perto de Jerusalém tinha duas aldeias, Betânia e essa Betfagé. Não sei se a pronúncia correta é essa. Eram duas aldeias próximas ali. E ele fala então com seus discípulos, dois deles, vocês vão mais adiante, vão ali, vão encontrar um jumentinho amarrado ali, e vocês vão pegar esse jumentinho e vão trazer para mim. Mas se o dono falar o que vocês estão fazendo, e os outros evangelistas registram isso, não, o mestre precisa dele. O mestre precisa dele. E aí Mateus vai dizer o seguinte, que isso aconteceu, verso 4, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. E no verso 5 ele vai dizer qual é a profecia. O seu rei vem humilde, montado em um jumentinho. Mateus faz mais de 70 referências a profecias do Antigo Testamento. E Mateus faz isso, irmãos, porque, lembra, desde o início nós tínhamos falado, Mateus ele escreve para os judeus. Então, para ele dar validade, para ele mostrar assim, olha, Jesus é realmente o que foi prometido nas páginas do Antigo Testamento, ele vai sempre fazer referência a profecias do Antigo Testamento. Por isso ele sempre destaca. Marcos e Lucas não colocam essa referência. João fala assim, que Jesus montou no jumentinho segundo está escrito. Mas ele não fala onde está escrito. Mateus, esse texto que Mateus faz referência aqui é o texto de Zacarias 9:9, que foi lido logo no início, onde fala exatamente que o rei, ele vem, Salvador, justo, humilde, montado em um jumentinho. Zacarias nos apresenta então algumas características, 3 características desse rei. Ele fala que esse rei ele é justo, ou seja, a justiça de Jesus, irmãos, apareceu ao longo de todo o seu ministério terreno até este momento da entrada. Jesus ele exerce a sua justiça porque ele não faz acepção de pessoas. Jesus não escolhe quem ele quer que se aproxima dele. Todos que aproximavam de Jesus, Jesus dava atenção. Desde o mestre da lei, Nicodemos, até os leprosos, que de longe gritavam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, ou um cego, ou a mulher presa em flagrante de adultério, ou a mulher que era considerada como uma prostituta que foi lavada, ungir os pés de Jesus. Ou seja, qualquer um que chegasse, lembrei agora, por exemplo, da filha de Jairo, chefe da sinagoga, todos eles Jesus dava atenção, porque a justiça do nosso Deus, ela não se baseia no nosso mérito, ela se baseia na própria justiça de Deus, porque a justiça dele é limpa, a justiça dele é santa, a justiça dele não sofre influência dos meios externos. Até porque, como também foi lido, nós somos pecadores. Paulo escreveu assim, né? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Jesus, ele sendo justo, ele dá atenção a todos, porque ele sabe que se ele for procurar nenhum justo lá na terra, como o próprio Paulo escreve, e ele então atende a todos aqueles que vão até ele. E olha que a maioria não ia pelo motivo correto, né? Ia por causa do pão que perece. A profecia fala que ele é o Salvador. A salvação de Jesus se manifesta no que nós temos pregado em
Mateus, né? Quantos feitos de Jesus. Jesus curou diversas pessoas, Jesus levantou pessoas que estavam mortas, Jesus levantou paralíticos de suas camas, Jesus libertou pessoas que estavam dominadas por espírito maligno, por demônios. Jesus salvou essas pessoas de tantas humilhações, de tanto sofrimento. Tanto que o fato de Jesus ser recebido em Jerusalém por essa grande multidão eram os seus milagres. Eram os seus milagres. Lucas diz assim que as pessoas, quando ficaram sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém, elas correram para lá porque elas ouviram os milagres de Jesus. Aí João vai falar assim, que muitas pessoas foram receber Jesus em Jerusalém porque elas lembraram que próximo a Jerusalém, Jesus ressuscitou quem? Lázaro. Betânia ficava a poucos quilômetros de Jerusalém, tanto que se você lê João 11, depois que Jesus ressuscita Lázaro, muitos creem em Jesus e alguns correm para Jerusalém para contar para as autoridades o que Jesus fez. Tanto que depois da ressurreição de Lázaro, tem um plano para tirar a vida de Lázaro, porque Lázaro é a prova viva do poder de Jesus sobre a morte. Por esses motivos, porque por Jesus ser o Salvador dos humildes, como o próprio Mateus escreve, no capítulo 11, as multidões estavam ali então reunidas para receber Jesus como cumprimento da profecia. E a humildade de Jesus, como diz a profecia, está no fato dele não entrar com as outras autoridades, cercado por segurança, por guarda, cheio de pompas, trombetas anunciando, não. Ele entra naquela cidade, na capital de Israel, na principal cidade, na grande Jerusalém. Ele entra da forma mais humilde. Ele entra montado num jumentinho, e um jumentinho que não tinha experiência nenhuma. O texto nos diz que ele não havia carregado até então nenhum tipo de carga. Um jumentinho que nem era seu. Jesus entra ali e aí mesmo diante dessa humildade, ele é recebido com grande festa por todos os que estão ali. Tudo isso para se cumprir a profecia a respeito do rei que iria chegar e que chegou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda coisa que nós podemos ver nesse texto, o verso 9 diz assim, né? Então Jesus entrando, caminhando para dentro de Jerusalém, e as multidões, tanto as que estavam na frente, quanto as que estavam atrás, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. As multidões clamavam, as multidões exaltavam, as multidões estavam bendizendo aquele rei Salvador, humilde, sentado em um jumentinho. Ao mesmo tempo que a multidão saudava o rei, que Hosana significa isso, uma saudação, é salve, ou seja, salve Jesus, é uma saudação. Ao mesmo tempo, as multidões estavam pedindo também por socorro, porque Hosana também significa isso, é um pedido de socorro. Salve, nós te pedimos. Foi isso que nós lemos no Salmo 118, que fala exatamente isso. Por isso Mateus registrou mais uma vez uma conexão com o Antigo Testamento. O Salmo 118 é mais uma profecia sobre Jesus. E as multidões clamavam: salva-nos, nós te pedimos. Mateus fala que em maior parte da multidão, Marcos fala que muitos e tantos clamavam. Lucas falou que a multidão dos discípulos. João fala na multidão que estava lá porque queria ver aquele que ressuscitara a Lázaro. João escreveu desse jeito assim, olha: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro. Como eu falei, Lázaro era a prova viva do poder de Jesus para vencer a morte. Mas Jesus ressuscitou mais duas outras pessoas, né? Jesus ressuscitou a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Mas por que essas duas ressurreições não teve essa mesma repercussão de Lázaro?
Porque essas duas ressurreições que Jesus fez a mais de 150 quilômetros de Jerusalém. E é claro, não tinha os meios de comunicação. É claro que não tinha uma rede social para mostrar, para fazer uma live, para tirar fotos. Então essa notícia ia se perdendo pelo caminho, ou muitos iam perdendo a credibilidade. Prova. Lázaro estava ali praticamente no terreiro de Jerusalém e as pessoas viam. As pessoas conheciam. Por isso, elas correram para Jerusalém para ver aquele que ressuscitara o homem dentre os mortos. Hosana, irmãos, é uma referência exatamente a isso. Se ele levantou alguém dentre os mortos, ele tem poder para qualquer coisa. Então, por isso, Hosana, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, é isso que nós devemos fazer nos momentos mais difíceis. Senhor, salva-nos. Nós te pedimos, não há outro, não precisamos do outro. O povo que estava em trevas agora viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz, e a luz é quem? Jesus. E aquela multidão que era desprezada por seus líderes políticos e religiosos, eles olhavam para Jesus e viram em Jesus alguém que lhes dava aquilo que eles precisavam: esperança. Como eu falei, Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi amado pelo povo. Agora Jesus é chamado filho de Davi. E isso incomodava aquelas autoridades, porque o trono de Israel pertencia a que família? A casa de Davi para sempre. Então quando a multidão falava assim, Jesus, filho de Davi, eles é como se estivessem coroando: esse aqui tem que ser o nosso rei, porque ele é filho de Davi, ele é descendente de Davi, ele nasceu em Belém. E Ele nos dá aquilo que nós realmente precisamos: esperança. Esperança. Ao ouvirem a multidão clamando a Jesus como filho de Davi, e gritando Hosana, e dizendo bendito que vem o nome do Senhor, as estruturas daquela cidade com certeza tremeram, ao ponto daqueles líderes mandam os seus discípulos calarem. E também reconhecer: não adianta nós fazermos mais nada, porque a multidão está atrás dele. Mateus, irmãos, desde o início vem mostrando Jesus como o rei do reino de Deus. E agora as multidões dizem isso em alta voz. E isso afrontava principalmente os líderes religiosos. Verso 10 e verso 11. Quando Jesus entra em Jerusalém, alguns que ainda não conheciam perguntavam: quem é este? E a multidão que clamava respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Alguns domingos atrás, nós pregamos em Mateus 16, falando a confissão de fé a verdadeira confissão de fé da igreja. Lembram que Jesus perguntou para os discípulos assim: quem diz o povo que eu sou? Alguns falam que o Senhor é Elias, outros falam que é Moisés, ou alguns profetas, Jeremias e tudo mais. Jesus vira para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? Pedro, representando os discípulos, o que ele fala? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa declaração, ela foi feita a mais de 120 quilômetros de Jerusalém, em Cesareia. Foi lá que Jesus fez essa pergunta, e foi lá que os discípulos responderam. Agora Jesus está no meio de uma multidão que faz a pergunta que Jesus fez para os discípulos, né? Quem é este? Quem é este que está causando todo esse alvoroço nessa cidade? Quem é esse que está abalando essa cidade? Quem é esse que está fazendo as nossas autoridades tremerem de medo? E é interessante que a própria multidão responde: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. A resposta dessa multidão não estava errada. Irmãos, Jesus, ele desempenha três ofícios que nós encontramos na Bíblia. Jesus é ao mesmo tempo profeta, sacerdote e rei. Ele reina como descendente de Davi. O reino é prometido eternamente a ele. Ele é profeta. Moisés
Moisés fala que Deus iria mandar um profeta a quem vocês teriam que ouvir. Ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele que apareceu, não fala de pai, nem mãe dele, não fala nada. Do mesmo jeito que ele aparece na história lá com Abraão, ele depois desaparece. Jesus também nesse sentido, né? Ao chamarem Jesus de profeta, a multidão não estava errada, ele estava limitando o ministério de Jesus. Como profeta, irmãos, Jesus revela a vontade e ao mesmo tempo a pessoa de Deus. Ele não só veio trazer o reino de Deus, inaugurar o reino de Deus, como ele veio também revelar a pessoa de Deus. Lembra? Senhor, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele vem revelar, porque ele e o Pai são um só. Quando a multidão chama Jesus de profeta, mais uma vez o Antigo Testamento vem à memória. Porque no Antigo Testamento, todas as coisas, começando ali pela criação, todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra de Deus. Todas as coisas. O profeta é aquele que tinha autoridade pela sua palavra. E o Jesus, na Escritura, é chamado de o Verbo de Deus, né? A palavra, assim João escreveu no seu capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo aos Colossenses fala assim, diz assim: este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. Jesus, quando do seu nascimento, a ameaça de Herodes, o anjo, o sonho, ele adverte a José e manda José ir para o Egito. Depois que Herodes morre, José volta para Israel, mas não volta para Belém, porque ele ainda estava com medo de se aterceiro. Então ele vai para Nazaré, região da Galileia, para se cumprir a profecia. Ele foi habitar numa cidade chamada de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazaré. Era a região mais desprezada. E de lá veio a luz. E de lá saiu Jesus. Então, quando a multidão fala: olha, esse aqui é o profeta, é o Jesus de Nazaré, mais uma vez, as profecias do Velho Testamento vêm na mente daqueles homens, daqueles líderes religiosos. Não é possível, nós temos que deter esse homem. Manda os seus discípulos calarem. Este era o Deus. Mas, irmãos, o que nós podemos aplicar para nós? Este é um dos poucos lugares dos evangelhos, um dos poucos registros, onde a glória de Jesus é reconhecida. Todas as curas de Jesus, ele falava assim: não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Vamos lá para a filha de Jairo, né? Quando Jesus chega com Jairo, ele fala assim: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Tinha muita gente ali, acompanhando a dor daquela família. E eles viram que a criança realmente morreu. E depois que Jesus traz aquela menina de volta à vida, Jesus fala assim: não conte para ninguém. Como não contar? Como eles iam falar assim: olha, silenciar, pessoal, vocês que viram aqui, ninguém conta para ninguém. Impossível. Como não contar que ele estava cego e foi curado? Como não contar que ele era paralítico de 38 anos, pedindo esmola na beira da estrada e foi curado? É porque a intenção de Jesus ali ainda não era trazer esse tipo de atenção para cima dele. Mas aqui em Jerusalém, Jesus fez isso de forma intencional, para ser reconhecido como o rei que está sendo apresentado por todo o Evangelho de Mateus. Para nós hoje, irmãos, fica que Jesus é o rei prometido pelas profecias do Antigo Testamento, profecias que se cumpriram.
Jesus é o rei que tem o trono de Davi, que pertence a ele eternamente. Jesus é o rei a quem todos vão se dobrar um dia, mesmo não querendo. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Na canção que nós lemos, aquela pessoa saiu para procurar um rei de acordo com as suas expectativas. Um rei montado ou vindo numa carruagem, ou vindo num cavalo muito bem tratado, cheio de pompas, cheio de guardas, tudo colorido. E ele se frustra porque ele não vê, ele não encontra. Ele vê simplesmente alguém montado em um jumentinho e... cadê esse rei? Quantos hoje vão atrás de Jesus ou estão procurando Jesus para atender às suas expectativas, para atender às suas necessidades de acordo com a sua vontade? Mas Jesus não veio para atender às nossas necessidades. Jesus veio para resolver o grande problema que tem entre o homem e Deus: o pecado. É para isso que Jesus veio. É para isso que ele é chamado do Rei Salvador do seu povo. Esse é o nosso Senhor. É esse que veio para morrer naquela cruz e morreu para salvar cada um de vocês que está aqui nessa noite. Para nos salvar. Ele é o nosso Rei. Ele é o Rei que reina sobre tudo e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. E acho que quando esse Rei voltar, não vai ser apenas Jerusalém. Toda a terra vai estremecer, toda a terra vai se abalar ao ver Jesus voltando. Nós, com certeza, com motivos de alegria, com júbilos, hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Essa vai ser a nossa declaração. Que assim seja. Deus nos abençoe nesta noite, nessa palavra.